Bom, então vamos começar mais uma aulinha da nossa sala secreta, né? Então, a cada 2 meses, nós temos tirado esse momento aqui para poder revisar antibiótico. Então, em março, tivemos o nosso encontro revisando penicilina, cefalosporinas e inibidor de beta-lactamase, que já está disponível lá na Hotmart. E eu entendo que esse momento aqui, galera, é também muito importante. Por quê? Não adianta vocês apenas adquirirem um curso, abrir a aula e achar que assistindo uma aula você está dominando o antibiótico. Não é assim. Antibiótico, eu sempre falo isso porque é a mais pura verdade. Antibiótico é exposição. Hoje é muito mais confortável eu estar nesse lugar aqui de ensinando a vocês, porque eu vivo antibiótico terapia. Então, é uma busca contínua de atualização, mas é a minha realidade. Então, diariamente eu tenho contato com o antibiótico. Então, se vocês não tiram esse momento para estar revisando, vai cair no decoreba. Vai cair no toda pneumonia ceftriaxona, mas clorpromicina. Toda refaccionária ceftriaxona. Não pode ser assim. A gente tem que ter o raciocínio por trás. Então, realmente, esse momento é para que a gente possa estar realmente ter essa dinâmica, né? Não ficar. E quando eu mando os casinhos, não tem problema. Eu não consegui responder. Tranquilo. O importante é que você tentou, teve dúvida, e traga suas dúvidas, porque acredite, são muito importantes. Tá bom? Então, no nosso encontro hoje, nós vamos revisar os carbapenêmicos, que aí inclui, né, o ertapenem, meropenem e o imipenem. Doripenem também é um carbapenêmico, mas que ainda não é utilizado no Brasil. Monobactâmicos, que é basicamente o Aztreonam, e vamos também revisar o manejo de beta-lactamase. Lembrando que carbapenêmicos e monobactâmicos, eles também fazem parte do grupo, né, de beta-lactâmicos. Então, quem são os beta-lactâmicos? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. O primeiro caso é o caso, todos esses são baseados na vida real, tá? João, paciente de 15 anos, portador de fibrose cística, refere que há 5 dias vem cursando com tosse secretiva, verde amarelada. Ele também referiu febre, chegou a ferir, estava de 38 graus, associado com calafrios, falta de ar e cansaço. Relata que no último mês ele ficou internado por conta do mesmo quadro clínico, então estava com tosse, febre, falta de ar, e traz relatório de alta. E o pessoal comentou que no último mês ele usou piperacilina tazobactam, que é o Tazocin. Negou alergias. Quando você for examiná-lo, você percebeu que ele estava febril, né? Chegou a ver a temperatura de 38,5, frequência cardíaca de 110, com 28 de frequência respiratória, saturando 92%. A ausculta, ele tinha crestos em base pulmonar direita. Laboratório com leucocitose e desvio esquerda, e a procalcitonina, marcador inflamatório, aumentado. Raio-x de tórax com consolidação, vou ter consolidação em base do pulmão direito. Qual a sua conduta? Para quem é da saga já sabe que nós utilizamos o Sumipac justamente para lembrar quais são os pontos que a gente tem que pensar na hora de prescrever um antibiótico. Então, eu sempre peço para vocês fazerem esse Sumipac e, uma vez respondendo esse Sumipac, qual seria a escolha. Bom, então eu acabei de fazer aqui o meu Sumipac, então, colocando pneumonia, né? Porque ele tem um quadro clínico respiratório associado com uma consolidação em base pulmonar. Aí você veja, o L, que é para a gente localizar tanto se foi adquirido em comunidade ou em hospital, ou também na anatomia. Eu até esqueci de botar aqui. Então, é uma pneumonia, então é pulmão, a gente precisa fazer essas ponderações para pensar também se o antibiótico vai ter penetração naquele lugar. E repare que o L, Carol, eu botei hospitalar. Eu
Pensei, eu não vou pensar para esse paciente em organismo só de comunidade. Não só pela questão da fibrose cística, mas pelo histórico prévio dele. Pelo histórico de há um mês ele estar internado, então há muitas chances dele já ter uma colonização aí por micro-organismos para além do que a gente já está acostumado na pneumonia de comunidade. Então, para ele, eu não vou só pensar em pneumococo, em moraxella, em atite. Não. Para ele que tem fibrose cística, internamentos recentes, eu tenho que ampliar o leque. E aí, quando a gente olha tanto na literatura quais são os micro-organismos mais associados à fibrose cística, a gente vê que são, no gram positivo, MRSA. Então, MRSA a gente ia precisar fazer essa ponderação, associado ao fato de que resgatar as culturas prévias, chegar se ele tem suave, se ele tem alguma cultura anterior com MRSA. Gram negativo, então aqui principalmente pseudomonas, burkholderia e stenotrophomonas. Então a gente tinha que pensar também nessas possibilidades. E anaeróbio aqui. A anaeróbio também entra. São os 3 grupos principais que a gente precisa cobrir na pneumonia em pacientes com fibrose cística. De comorbidade, ele tinha a fibrose cística, e o C, para lembrar aqui, os custos e efeitos colaterais possíveis do antibiótico que você esteja pensando. No caso, pensando nesses micro-organismos aqui, tá? Que a gente precisa cobrir. Quais seriam as possibilidades antibióticas para eles? Vamos fazer então por parte. Para ter cobertura para MRSA, quem é que a gente pode usar para MRSA? Bactrim, muita gente não tem noção disso, mas Bactrim, ele pega MRSA. Então, por exemplo, MRSA de comunidade é uma possibilidade, certo? Então, Bactrim é uma opção. Quem mais pega MRSA? Vocês lembram? MRSA, gente, Staphylococcus aureus resistente à mexicilina. Isso, vanco e teico, né? Então, vancomicina e teico, que são glicopeptídeos, eles vão pegar. Tem mais opção também aí para MRSA. E a doxy, que eu lembrei. Doxy é uma opção. É até interessante isso, Carol, porque doxiciclina é uma droga que aqui no Brasil a gente não tem tanto uso, utiliza tanto para pulmão. Mas nos Estados Unidos, eles usam bastante. Nos guidelines, no de pneumonia mesmo, do EDC, eles colocam doxiciclina como opção. Mas aqui no Brasil, a gente não tem o hábito. Mas seria, sim, uma possibilidade, porque pega também MRSA. Doxy. Vou ajudar vocês. Quem é que pega mais? Além disso, temos linezolida. Linezolida também pega MRSA, certo? E daptomicina. Só que a daptomicina tem uma ressalva aqui quando é pulmão. Quem lembra? Que aí, nesse caso aqui, a gente não ia poder usar. A dapto, galera, ela é inativada pelo surfactante pulmonar. Então, a gente não pode utilizar para pneumonia. Então, nesse caso aqui, é só para lembrar para vocês que daptomicina tem cobertura, né, para gram positivo, vai pegar só gram positivo e vai pegar MRSA, enterococo resistente a vanco, mas no pulmão a gente não usa. Linezolida, a mesma coisa, pega MRSA, VRE, tá? Vanco e teico, vai pegar MRSA, e aí quando o enterococo está resistente a vanco ou teico, as possibilidades é linezolida, daptomicina, tá bom? Das drogas via oral, a gente tem a possibilidade do Bactrim, que é o sulfatrimetoprim, doxiciclina e clindamicina, tá? Clindamicina também pega MRSA de comunidade. Então, também é uma possibilidade aqui. Beleza. Para os grãos negativos, pensando aí em pegar essa pseudomonas, principalmente, quem é que vocês iriam pensar? Eu lembrei só de quinolona, cipro e levo. Quinolona, boa. Quinolona é uma opção. Cipro, levo. Pega sim. Das penicilinas, vocês lembram quem pega?
Ó, vamos lá, vamos lembrar. Ó, penicilina G, que a gente tem a benzatina, que é a bezetacil, tem a oral, essas não rolam. Tem a moxicilina, ampicilina, temos piperacilina, que aí associa com o tazobactam, tazocin. Essas são as penicilinas. Temos as cefalosporinas, que tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Ah, lembrei de algo. Aqui também no MRSA nós temos a ceftarolina, que é uma cefa de quinta geração e é o único beta-lactâmico que pega MRSA. Pseudo, aí voltando, das cefalosporinas. Temos primeira, segunda, terceira, quarta geração. Vocês lembram qual é a cefalosporina que pega pseudo? A partir de qual geração? A terceira mesmo, Carol. Agora, não são todas as terceiras. Deixa eu abrir aqui eu estou fazendo um mapinha de espectros. Eu tô ansiosa por esse mapa, viu? Deixa eu mostrar para vocês verem. Isso aqui é do Stefan, mas o que eu estou fazendo aqui. Ó, das penicilinas, o que acontece? Das penicilinas, galera, quando a gente vem aqui em gram negativo, que é penicilina, moxioxaciperacilina, elas não vão pegar pseudomonas, exceto a piperacilina. Pega, junto com o tazobactam. Então, o tazocin vai pegar pseudomonas. Das cefalosporinas, olha só o que a gente tem. Cefa de primeira, como a cefalexina, não pega pseudo. Cefa de segunda, não pega pseudo, como na cefuroxima. Cefamicina, que é a sulfacetina, não pega pseudo. Cefa de terceira, ceftrexone não pega pseudo, mas nós temos uma cefalosporina de terceira, que a partir dela pega pseudo, que é a ceftazidima. Então, ceftazidima pega pseudomonas, apesar de ser da terceira geração. E a partir daí, cefepime e ceftarolina. Então, cefepime, ceftarolina, ceftazidima são opções para pseudo. Agora, elas não vão pegar burkholderia nem estinotrofumona. Aí a gente teria que pensar em algo a mais, tá? Então, por isso que o levo seria até uma alternativa interessante, porque pega, né, estinotrofumona. Se precisar, a burkholderia a gente associa o Bactrim. Aí vem, quando a gente desce para os carbapenêmicos, olha só, adiantando a vida aqui. Quando a gente desce para os carbapenêmicos, né, meropenem, ertapenem, imipenem, o que é que acontece? Meropenem pega pseudo e imipenem também, mas ertapenem não. Ertapenem não vai pegar nem pseudo nem acineto. Ele é o diferentão dos carbapenêmicos. E quando a gente chega em estenotrofomonas, burkholderia, também não pega. Tá? Então, voltando aqui para a nossa discussão, dando essa relembrada aí para vocês, o que é que vocês colocariam aqui, então, para pseudo? Cipro e levo, o que mais? Tazocin, né? Cipetazo seria uma opção. E das cefalosporinas, eu quero ver agora vocês falando para deixar lembrarem. Ceftazidima? Ceftazidima, que é a cefa de terceira. Ceftarolina. Cefepime, que é a cefa de quarta, e ceftarolina, que é a cefa de quinta. Então, a partir da ceftazidima, nós podemos pegar pseudo, ceftarolina. E aí, os carbapenêmicos, meropenem, aí a burkholderia, estenotrofomonas, a gente vai ter aqui levo, Bactrim, que vão ser opções para elas. E anaeróbio? Desde que a gente já falou aqui, quem é que pega anaeróbio? Clinda, boa. Clinda vai pegar gram positivo e anaeróbio. Bactrim pega anaeróbio? Não, viu? Bactrim não pega anaeróbio. Doxiciclina. Doxi pega. Doxi pega.
pega. Aí linezolida não pega. Linezolida, dapto, vanco e take só pega gram-positivo. Das cefalosporinas, tem alguma que pega anaeróbio? Porque, cara, só tem uma que antes, era muito tempo atrás, era cefa de segunda, mas agora a gente considera como cefamicina, que é a cefoxitina. É a única. Cefa de primeira, cefa de segunda, terceira, quarta, quinta, não pegam anaeróbio. Então, cefoxitina, que é uma cefamicina, a gente considera que pega. E quinolona, ciproilevo, só tem uma que pega anaeróbio. É o norfloxacina, né, não? Moxifloxacina, é a única. Cipro, levo, nó, não pegam. A única que pega é moxifloxacina. A única que pega. Essa a gente quase não usa no dia a dia. E pipetazo, mero, imipenem, pegam anaeróbio? Anaeróbio de pulmão, de pensar numa broncoaspiração, anaeróbio de boca, pega? Pega, viu, galera? Que é, inclusive, até uma distinção importante. Clindamicina, quando a gente lê na literatura, na teoria, clindamicina ela vai pegar anaeróbio de boca, então, fusobactério, Streptococcus, enfim. E, na teoria, ela pegaria também anaeróbio de barriga, que é o Bacteroides fragilis. Porém, contudo, os níveis de resistência à clindamicina são muito altos. Então, em relação ao Bacteroides fragilis. Então, por isso que para infecção de barriga, caiu por terra a clinda, por conta dos níveis de resistência. Então, aquele mnemônico pessoal, né? Da barriga para cima, clindamicina. Diafragma para baixo, metronidazol. Porque o anaeróbio da barriga, que é o bacteroide, a clinda já não pega mais. Agora, da barriga, tetraciclinas, como a doxiciclina, tigeficlina, vai pegar anaeróbio. Cefoxitina pega o anaeróbio de barriga e de boca. Moxifloxacina, a mesma coisa. E pipetazo e os carbapenêmicos também. Eles vão pegar anaeróbio tanto de boca quanto de barriga. Tá certo? Então, pipetazo, meropenem seriam opções. Então, no caso desse paciente, qual seria a possibilidade? A gente poderia começar com algumas possibilidades aí, né? Pensando em cobrir tudo. Poderia fazer clinda e levo. Seria combinações estranhas, mas que pegariam tudo. A clinda pensando em cobrir o MRSA e o anaeróbio. E levo pensando em cobrir pseudo e alguma desses não fermentadores, como burkholderia. Seria uma possibilidade. Lígia, eu quero começar com vanco e mero. Não tá errado, gente. Não tá errado. É um paciente que tem um internamento recente, tá com infecção, mas não está séptico, não está grave. Dá pra gente começar vanco, que vai pegar MRSA, mero, que vai pegar pseudomonas, principalmente, e anaeróbio, e aguardar culturas. Não tá errado também, entendeu? Não dá pra você fazer uma coisa muito bizarra, tipo, vou botar daptomicina com essa que não tá pegando nada, entendeu? Mas, se você tá vendo que o paciente está infectado, mas está mantendo essa estabilidade, começa o antibiótico ali, que vai ter uma cobertura da maioria, né, dos micro-organismos possíveis, e aguarda as culturas. Então, para ele, poderia ser essas opções. A gente poderia fazer clinda ou levo, poderia voltar o tazocin, o pipetazo que ele estava, e associar, por exemplo, uma linezolida para poupar, né? Porque pode ser tazocin, vanco pode, mas são duas drogas nefrotóxicas. Então, pode detonar o rim desse paciente. Então, você pode fazer tazocin, que é nefrotóxico, e linezolida que não é. Tazocin para pegar anaeróbio e gram-negativo, pseudo, e a linezolida. Porque, realmente, pensar em burkholderia e xenotrofomonas é mais difícil. Porque são bactérias que não são tão comuns. Claro que na fibrose cística é mais comum. Mas não está errado se você começa empiricamente cobrindo a maioria daqueles que são mais comuns, né? Como pseudo, como MRSA.
tá certo? Então, daria para fazer essas associações. Acaba que eu fico um tempo maior nesse aqui, para justamente a gente ter essa oportunidade de estar revisando, porque esse é o pensamento. Né? Na prática, a gente, às vezes, muitas vezes na correria, não tem esse tempo. Então, aqui é a oportunidade que vocês têm para a gente estar tendo essa troca. Quero lembrar aqui para vocês o espectro dos carbapenêmicos, tá? Quando a gente fala de gram positivo, esses são os 5 mais predominantes na prática. Então, por isso que esse que eu tenho destacado no nosso mapinha. Meropenem, ertapenem e imipenem, eles vão ter o mesmo espectro para gram positivo. Qual é esse espectro? A gente tem aqui Streptococcus. Então, essa semana, meu mestrado foi sobre GBS, aí uma colega chegou para mim e falou assim, Ana, meropenem pega GBS? Pega. Por quê? Streptococcus, né, penicilinas, do beta-lactâmicos, né, penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos pega. Listéria também pega. Lembrando que, assim, hoje, muito quando a gente vê infecção por listéria, a gente já coloca logo a ampicilina, que tem uma boa resposta, porque pouco espécie, não precisa você isolar a listéria e manter o meropenem. Se tem sensibilidade de ampicilina, a gente acaba desescalonando para poupar espécie, mas pega. Enterococos, galera, aqui vale uma ressalva, porque nós temos, na prática, 2 enterococos que são os mais prevalentes, o fecalis e o fétio. O fecalis, eu digo que é o bonzinho. O fecalis, geralmente, ele é muito sensível, uma maravilha o fecalis. Mas o fétio, ele já tem assumido um perfil de malvadão. Então, é muito comum a gente ver nos antibiogramas esses enterococos já resistentes à ampicilina, às penicilinas. E muitas vezes, gente, lá no antibiograma, não vai ter testado o meropenem, por exemplo, para enterococo. Vai estar só a ampicilina. Mas se for ampicilina sensível, é também sensível aos carbapenêmicos. Mas a gente tem visto cada vez mais festas resistentes à ampicilina e, mais preocupante ainda, à vancomicina. Então, a gente tem visto muito VRE por conta do fécio. Então, por isso que para fécio, carbapenêmico não rola. E do Staphylococcus aureus, uma coisa muito interessante que tem gente que acha que tazocine, que meropenem, que não pega aureus. Pega. Staphylococcus aureus sensível à meticilina, se é oxossensível, tazocine pega. As cefalosporinas, né, que a gente viu ali, né, a cefa de quinta, a ceftarolina acaba pegando MSSA e MRSA, mas as outras também pegam MSSA. Então elas pegam. Agora, MRSA, não. O único beta-lactâmico, que lembra que carbapenêmico é beta-lactâmico, o único beta-lactâmico que pega MRSA é a ceftarolina, que é a cefa de quinta, tá bom? Aí dos gram-negativos. Dos gram-negativos, o que é que a gente lembra aqui? Neisseria, meningite, então meningococo, gonococo, mas que na prática a gente quase não usa. Por quê? Geralmente, para meningite, gonococo, o que a gente usa mais? Ceftriaxone, tá? Então, acaba que a gente vai poupando espécies, mas pega. Os patógenos respiratórios comuns, então, Moraxella, hemófilos, que são gram-negativos e estão associados à pneumonia, pega. Enterobactérias, né, que está mais associado ao trato urinário e trato gastrointestinal. Então, E. coli, Klebsiella, tá? Pseudomonas e acinetos, que a gente aqui vale a ressalva. Ertapenem não vai pegar nem pseudo, nem acineto. Mas mero e imipenem pega pseudo e acineto. Aí eu coloquei as interrogações para lembrar o seguinte, que na prática, na vida real, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais acineto resistente a carbapenêmico. Isso é um problema muito difícil. E, especialmente na situação que eu trabalho, é muito complicado, porque hoje, pelos guidelines mais recentes, quando é resistente a carbapenêmico, o indicado é fazer ampissub em altas doses, que lá no hospital não tem. Então, assim, é muito, muito complexo mesmo o manejo desse caso, porque acaba que a gente não tem a opção antibiótica ideal. Mas só para lembrar aqui para vocês que na teoria tem ação, mas a gente já tem visto cada vez mais
na prática, resistência. E estenotrofomonas e burkholderia não tem ação desses não fermentadores, tá? A estenotrofomonas vai ser interessante porque ela nasce já intrinsecamente com a metalocarbopenemase, que a gente já vai revisar isso, e a burkholderia não tem ação. E dos anaeróbios, aqui, ó, mesma coisa. Pega Bacteroides fragilis, que é o de barriga, assim como anaeróbios de barriga, ou de boca. Agora, lembrando que Clostridium não vai pegar o Clostridiose difficile. Então, o Clostridium tetani, tá, vai pegar. Mas o difficile que causa a colite pseudomembranosa, não. Tá bom? Então, vocês veem que excetuando as salvas, carbapenêmico vai pegar gram positivo, gram negativo e anaeróbio. E o Astreonan? O Astreonan é muito interessante porque, assim, Astreonan, gente, não é uma droga que a gente vai usar empiricamente. Não é. Porque Astreonan, ele basicamente é o tratamento de escolha para metalocarbapenemase, como vocês vão ver. Então, assim, é um antibiótico que é uma das poucas opções que a gente tem para bactérias malvadonas. Então, a gente não vai ficar, assim, gastando à toa. E o segundo motivo é que a Astreonan é muito caro. A Astreonan é caríssimo. Então, nem todo hospital vai ter. E, se não me engano, eu acho que uma ampola de Astreonan é R$2.000. Então, é muito caro também o antibiótico. O Astreonan não pega nenhum gram positivo, nem nenhum anaeróbio. Só vai pegar gram negativo, tá? Então, tem ação contra enterobactérias, os gram-negativos respiratórios são hemófilos, moraxella, as leishmanias e pseudomonas, que a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais resistentes, tá? Mas, assim, o Astreonan é aquela opção que para vocês saberem que existe, mas que vocês nunca vão prescrever empiricamente, que uma vez que vocês prescreverem, ou vai ser sob orientação do infecto, ou vai ser você como infectologista prescrevendo. Mas não vai ser empírico, tá bom? Vocês vão ver agora, aqui quando a gente discutir, o uso do Astreonan. Então tá, saiu a burkholderia e temos aí um antibiograma que mostra o MIC sensível a levo e a meropenem. Só até para explicar uma coisa a vocês, né? A gente tem o comitê, o BR-CASH, que é o comitê que olha para todos os laboratórios de microbiologia do Brasil e fala assim, ó, vocês que vão fazer o antibiograma, se o MIC, se a concentração inibitória mínima der X valor, vai dizer se é sensível ou resistente. É o BR-CASH que diz pra gente esses valores de ponto de corte. Só que aqui no Brasil, eles chegam e falam assim, ó, estenotrofomonas, burkholderia, a gente não tem como dizer se é sensível ou resistente. Vocês só vão liberar o MIC e os médicos que lutem. Aí, o que acontece? O BRCASH não padroniza isso. Então, eles só falam assim, vou só liberar o MIC e aí o médico vai ponderar se vai fazer ou não. Só que o CLSI, que é o comitê americano, ele já foi mais bonzinho. Ele chegou e falou, não, ó, dá o MIC e a gente vai dar para vocês uma tabela para vocês interpretarem. E aí, conforme essa tabela, a depender do valor do MIC, vocês vão dizer se é sensível ou resistente. Então, essa sensibilidade que eu coloquei aí é baseada no CLSI, no americano, tá? Porque nos laboratórios aqui que vão seguir o BRCASH, que é obrigatório seguir o BRCASH, eles não vão fazer isso. Eles só vão dar um MIC para vocês e vocês que lutem. Mas aí pega a dica da Infecta. Vocês vão atrás do CLSI, que aí vocês vão achar o MIC, olhar pelo CLSI, se é sensível ou resistente, e a partir daí tratar. Tá bom? O leve já estava de bom tamanho. Por exemplo, se o paciente está não tem estabilidade, se eu tivesse botado mero, por exemplo, fiz mero e vanco. Poxa, eu teria suspendido o vanco desescalonado para leve. Justamente até pensando assim, vou já desescalonar, ver como é que ele vai ficar, qualquer coisa pode ir com oral. Dona Maria, 80 anos, cursando com febre, esse eu peguei leve, febre, dor lobar e disúria.
história prévia de litíase renal e diabetes. Tem alergias ao exame subfebril, de temperatura de 37,5, frequência cardíaca de 78, respiratória de 19, saturando 96%. O exame físico, sinal de Giordano positivo. Vamos fazer aqui o nosso Sumipac para ver o que a gente ia pensar para a Dona Maria. Qual a principal suspeita diagnóstica de vocês? Pielonefrite. Pielonefrite, perfeito. Paciente com febre, dor lombar, ela tem um quadro renal com sintomas sistêmicos, né? Sinal de Giordano positivo, então, pielonefrite. É uma paciente que adquiriu em comunidade e que a gente tem que lembrar que tem que cobrir. Foi até um caso interessante que o Rodrigo botou no grupo, que o pessoal prescreveu fosfomicina por causa de pielonefrite. Fosfomicina oral, né, venosa, que tem em outros países, é uma coisa, mas oral, que é o que nós temos aqui, fosfomicina e nitrofurantoína oral, elas não têm absorção em rim. Então, só é para cistite. Então, por isso que eu gosto de sempre lembrar qual é o órgão para vocês pensarem, né? Se penetração, quais são os micro-organismos que nós queremos cobrir numa infecção renal, numa pielonefrite? Quais seriam as alternativas? E. coli, enterobactérias. E. coli, Perfeito. Principalmente, né, gram-negativo, a gente vai querer cobrir. Então, E. coli, enterobactérias. Uma pequena porcentagem pode dar de enterococo, de Staphylococcus saprophyticus, mas é bem menos. A grande maioria mesmo são gram-negativos, enterobactérias. Nossa paciente é uma paciente idosa, então é importante a gente ponderar isso, ver como é que está a situação renal para ver se vai precisar fazer ajuste, e que tem também diabetes. Lembrar que quando for prescrever um antibiótico, os custos, tá, esses efeitos colaterais. Pensando então numa pielonefrite para uma paciente idosa, que você quer cobrir enterobactérias gram-negativo, qual seria a escolha antibiótica para ela? Quais seriam as possibilidades? O que é que vocês botaram aí? Qual foi o antibiótico escolhido? Vamos fazer umas ponderações aqui. Por exemplo, Dona Maria é uma paciente que ela não está séptica. Então, a gente poderia, sim, pensar na possibilidade de fazer algo oral para ela. Só que a gente tem que pensar que pode ter resistência. Então, por exemplo, não dá para eu dar alta para a Dona Maria com a quinolona por conta dos altos níveis de resistência, que a gente já mencionou aqui. Tá, então eu posso tentar clavulin? É uma possibilidade, Carol, é uma possibilidade. Mas a gente também já tem visto altos níveis de resistência. Então, não ficaria totalmente segura em dar alta para a Dona Maria só com clavulin. Meu Deus, então todo paciente com pielonefrite tem que internar? Não. Aqui, eu até comentei isso lá, né? A gente não tem um guideline brasileiro, os guidelines internacionais estão um pouco desatualizados, mas aí tem um artigo do New England que tentou atualizar o guideline americano, que é o artigo 2018. Então, eles falam o seguinte: nos casos em que você vê, o paciente está mantendo estabilidade, está bem, não precisa ficar internado, ok, até você liberar com o clavulin, com a quinolona. Mas antes, não libere sem fazer ou uma ceftriaxona, ou um aminoglicosídeo, ou até um carbapenêmico IM para essa paciente para casa. É como se fosse assim, ó. Você vai mandar ela para casa oral, mas antes, faz uma coisinha para a gente tentar ter uma cobertura. Então, eu acho que, por exemplo, o aminoglicosídeo é uma excelente opção, porque ele tem efeito pós-antibiótico. Então, dá para fazer uma amicacina, IM, e ela ir para casa com clavulin. Seria uma possibilidade, entendeu? Eu não estou segura, porque é uma senhorinha muito, né, de 80 anos, vai precisar investigar mais coisas, eu interno e faço ceftriaxona, entendeu? É a clínica que vai te dizer se vai internar ou não. Agora, você precisa pensar nisso, que, infelizmente, gente, nós temos
opções orais para infecção urinária cada vez mais restrito. É triste, mas porque, como eu já falei, fosfomicina e nitrofurantoína só para cistite, não tem absorção renal. Bactrim, clavulin e quinolona, que são opções para oral, a gente tem que ter uma certa alerta, porque já tem resistência. Uma possibilidade que daria para fazer que não tem tanta resistência é cefuroxima, cefa de segunda. Aí seria uma possibilidade. Só teria que ver a questão dos custos. Mas seria mais seguro se você não quiser fazer cefa de segunda. Seria mais seguro para ela. Acabou que você ou internou, ou pediu para ela ir voltar. Saiu essa urocultura. Vamos dizer que ela saiu com cefuroxima. Mas bem que não tem aqui, que esse é o cartão não urinário. Vamos dizer que ela saiu com clavulin. Você deu a micacina, e ela saiu com clavulin. Ela voltou para mostrar a urocultura e também porque não tinha melhorado. O que vocês iam fazer agora? Você ia chegar aqui e olhar o Menomic para escolher o antibiótico? É 0,06. Eu vou fazer Cipro. Isso você já sabe que você não ia fazer. Perfeito. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer as ponderações. É porque, assim, quando a gente fala de MIC, a gente está falando da concentração inibitória mínima. E aí, esse MIC é justamente para dizer assim, como é que vai ser o PKPD, como é que vai ser a absorção desse antibiótico ali, e fazer essas ponderações dos mecanismos de resistência. Mas você não precisa ficar apegada a esse MIC, Carol. As ponderações que você precisa fazer, principalmente, são as que você já fez. Cipro eu não vou usar, porque realmente é uma paciente idosa. A micacina tem a questão da função renal, vamos ponderar. Tá. Eu posso olhar também. Aqui, Genta também. Vou olhar aqui dos beta-lactâmicos, o que dá para fazer. Cara, tudo sensível, eu vou manter o menor espectro. Então, eu vou fazer ceftriaxone. Aí, assim, entendeu? O MIC a gente fica atento, porque a depender a gente vai ter que ver a dose e tal. Mas, assim, na escolha do antibiótico, você não vai se apegar a isso. Você vai interpretar o mecanismo de resistência. O que eu quero lembrar vocês aqui? Só lembrando rapidamente que as bactérias, elas são muito inteligentes, apesar de serem procariotas, mas assim, elas também criaram mecanismos de resistência para barrar a ação do antibiótico. Então, nós temos bactérias que colocam na membrana ali bombas de fluxo, colocando esse antibiótico para fora. Temos bactérias que impedem a entrada do antibiótico, ou seja, diminui os canais de porina, que são essas proteínas que ajudam a entrada do antibiótico. Temos bactérias que alteram o lugar da ligação. Então, acontece aqui de, antes a proteína se ligava. Aí, isso é que o Staphylococcus aureus faz. O MEC-A, o gene, altera a enzima, e aí a penicilina não consegue se ligar. E outras que nós temos, que é a beta-lactamase. Gente, por que eu gosto tanto dessa imagem? Porque quando você vai interpretar um antibiograma, é isso aqui que você vai procurar. É isso aqui. São esses mecanismos de resistência que você vai procurar no antibiograma. É isso. Aí, interpretar o antibiograma é interpretar o mecanismo de resistência. Tá? E aí, focando nas beta-lactamases, que como o próprio nome já diz, são enzimas que degradam os beta-lactâmicos, nós temos, pela classificação de AMBA, 4 tipos. Quem está na saga antibiótica tem tanta aula de beta-lactamase, sério. A gente tem o grupo A, que são as famosas SBL, beta-lactamase de espectro estendido, e temos também no grupo A a serinocarbapenemase, tá? Que são KPC. Já já a gente vai ver o que é que cada uma degrada. Grupo B, que tem aqui o zinco, é o único grupo que tem zinco na composição, então por isso que são as metalo, principalmente aqui a metalocarbapenemase. Grupo C, que são formadas pelas bactérias que produzem a beta-lactamase AMP-C,
E o grupo D, que são as bactérias que produzem a beta-lactamase oxa, que vai ter meio que uma junção, vai ter oxa atuando como beta-lactamase, oxa atuando como carbapenemase. Então, muitas das vezes, quando a gente interpreta o tipograma, a gente vai identificar SBL, carbapenemase e AMP-C. Aqui, a gente tem um resumo do que é essas beta-lactamase integradas, quando a gente vai interpretar um antibiograma. Então, por exemplo, AMP-C. AMP-C, o que acontece? AMP-C tem uma pegadinha, porque AMP-C é uma beta-lactamase que algumas bactérias produzem. Eu vou até dizer aqui para vocês as 3 bactérias, tá? Klebsiella aerogenes, Citrobacter freudii e Enterobacter coac. Essas 3 bactérias, elas produzem AMP-C. Só que o que acontece? Essa AMP-C, quando é isolada lá no laboratório, eu isolei uma Klebsiella aerogenes. Lá no laboratório de microbiologia, eles fizeram um antibiograma bonitinho, tá lá, faz acessibilidade. Ela tá sem produzir AMP-C. Porque a AMP-C, ela vai ser ativada na presença do antibiótico. Então, no antibiograma, pode estar sensível à cefa de primeira, segunda e terceira. Só que, uma vez que você prescreve um desses antibióticos, no corpo, a bactéria fala, caraca, tá vindo altas doses de ceftriaxona, tá vindo altas doses de cefuroxima, não posso ficar. Aí, a partir daí, ela produz a beta-lactamase AMP-C. E começa a degradar o antibiótico não responde. Então, essas 3 bactérias, quando a gente vê no antibiograma, por mais que esteja sensível à cefa de primeira, segunda e terceira, a gente não utiliza. Ou vai fazer cefa de quarta, ou carbapenêmico, ou não beta-lactâmico. Por quê? No corpo humano, quando a gente utiliza essas 3 drogas, elas começam a produzir AMP-C. Tá? E AMP-C, então, não degrada nem quarta geração, nem carbapenêmico dos beta-lactâmicos, mas degrada inibidor de beta-lactamase. A gente não usa inibidor de beta-lactamase. Então, tazocin, clavulin, por mais que possa estar sensível, no corpo humano, elas degradam. SBL, elas degradam penicilinas, cefalosporinas, todas elas, cefa de primeira, segunda, terceira e quarta geração, o monobactâmico, o Astreonam, mas não tem sensibilidade aos carbapenêmicos e à cefamicina. Inibidor de beta-lactamase, elas não degradam. Então, tazocin, clavulin, elas não degradam. Mas o que é que acontece? Vários estudos já mostram uma maior mortalidade quando a gente usa inibidor de beta-lactamase para SBL. E as carbapenemases, como o próprio nome já diz, degradam até carbapenêmicos. Então, penicilinas, todas as cefalosporinas e os carbapenêmicos, assim como os inibidores de beta-lactamase. Mas aqui a gente tem uma distinção. A metalocarbapenemase, que é aquela que tem o zinco na composição e que geralmente é conhecida como NDM, né, NIODL, a metalocarbapenemase não degrada Astreonam. Então, lembra lá que eu falei para vocês, Astreonam você só vai usar em uma situação específica. É nessa aqui, quando tem metalocarbapenemase. Empírico, você não vai usar Astreonam. Você não vai usar Astreonam para outra coisa. É para metalocarbapenemase. E para serinocarbapenemase, ela degrada tudo, até Astreonam. Aí a gente tem que recorrer aos novos antibióticos, como o ceftriaxona, levobactam, que é autogênio, tá? Na saga antibiótica tem várias aulas sobre beta-lactamase, várias fazendo questão de antibiograma. Hoje a gente vai dar uma revisada aqui, mas quem já está na saga, vai lá, revisa as aulas, porque eu explico muito mais detalhes, tá bom? Então, lembrando aqui para vocês, AMP-C são essas 3 bactérias aqui. No passado, a gente falava assim, é o grupo CEF. Então, lembrava assim, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus, tinha esse mnemônico para lembrar as proteínas, as bactérias que produziam AMP-C. Só que, desde 2023, o EDC chegou para a gente e falou assim, olha, gente, a gente reviu e viu que, na prática, essas bactérias do grupo CEF, elas quase não degradam. Quem realmente degrada
cefalosporina até terceira geração, Enterobacter coli, Klebsiella aeruginosa e Citrobacter pseudomonas. Então, quando você tiver essas bactérias, mesmo sensível no antibiograma, vocês vão prescrever ou um cefepime, cefa de quarta, e se o MIC tiver maior ou igual a 4, ou um carbapeneme, ou um não beta-lactâmico, tá certo? A gente já vai revisar. Se for SBL, que lembra, são aquelas que vão degradar até cefa de quarta, mantendo sensibilidade ao carbapenêmico e inibidor de beta-lactamase. Se for SBL, em trato urinário, cistite, tenta usar uma droga não beta-lactâmica, justamente até para poupar espectro. Então, nitrofurantoína, Bactrim, fosfomicina, se for E. coli, dose única de aminoglicosídeo. Agora, clavulin, quinolona, carbapenêmico, evita. Quinolona por conta da alta resistência dos efeitos colaterais, amoxiclave, porque eles viram que quando usava, porque antes dessa atualização, a gente usava inibidor de beta-lactamase para SBL em trato urinário. Só que eles perceberam que a depuração das bactérias com inibidor de beta-lactamase estava sendo menor quando era SBL. Então eles falaram, não vai dar mais, a gente não tem como mais usar inibidor de beta-lactamase para SBL. Tem a questão da mortalidade nos outros sítios e no trato urinário não está eliminando as bactérias. Então, amoxiclave, quinolona, carbapenêmico justamente evitar para poupar espectro. Agora, se for uma pielonefrite, uma prostatite, uma orquipedismite, o que é que você vai tentar? Você vai tentar primeiro os não beta-lactâmicos. Então, se está sensível a Bactrim, a quinolona, a aminoglicosídeo, tenta usar. Carbapenêmico só mesmo se usando, vendo que lá no antibiograma que o Bactrim, quinolona, aminoglicosídeo está resistente. Prostatite, se for E. coli, dá para fazer fosfomicina. Até também no podcast eu já comentei sobre isso. Tem um episódio lá, depois ouça. Porque aí no caso da prostatite, usando a fosfomicina, não é dose única, tem um período maior. Eu já comentei sobre isso lá. E evitar pipetase, que antes para trato urinário a gente usava inibidor de beta-lactamase. Hoje a gente já não usa mais para SBL. E se for não IPU, procure, fazer carbapenêmico. Sendo que, se o paciente tiver hipobinemia ou grave, evite ertapenem. Isso porque o ertapenem, ele se liga à albumina no sangue. Então, para ele agir, ele precisa da ligação com a albumina. Então, pacientes com albumina baixa, pacientes graves, a gente acaba evitando ertapenem por conta disso. Eu dei toda essa explicação para voltar para a urocultura de Dona Maria. Olhando essa urocultura aqui, o que é que vocês iam prescrever depois dessa explicação? Então, você tem que, quando você olhar, viu, AMP-C, quando você vê que tem Klebsiella aeruginosa, Citrobacter pseudomonas, Enterobacter coli, lembra, pode ter AMP-C na jogada. Então, eu não vou fazer ceftasidima pura, cefa de terceira para ela, eu não vou fazer, não foi testado aqui, ceftraxona, não vou fazer, cefuroxima, cefa de segunda, cefa de primeira, não vou. Aí você falou do meropenem. Sim, é uma possibilidade. Mas será que teria outras possibilidades para a gente poupar espectro? É só uma infecção urinária, não está grave. Vamos poupar o carbapenêmico? Porque assim, seria uma possibilidade. Mas a gente tem outras possibilidades, não tem não? O que você acha? Eu só entendi, que seria uma possibilidade, mas eu não tenho certeza. Perfeito, é porque, como eu falei, a automação, esse cartão ele não testa, mas a gente poderia pedir para o laboratório de microbiologia testar o Bactrim. Seria uma possibilidade sim para ela, porque daria para usar um não beta-lactâmico, Dos não beta-lactâmicos, como a gente ponderou na questão do aminoglicosídeo e da quinolona por efeito colateral, a gente poderia tentar sim o Bactrim. Então a gente poderia ver com o pessoal da micro se teria como testar o Bactrim. Esse contato o tempo todo na microbiologia, gente. Às vezes não sai, fala com o pessoal da micro. E aí, dos beta-lactâmicos, poderia pensar no CFPM, mas realmente, no caso dela, uma idosa, inclusive recentemente, teve paciente lá que começaram o CFPM idoso, teve um quadro confusional agudo. Então, a gente evita. Aí, ao invés do mero,
ou do ERTA, ou do mero, Renato, eu faria o ERTA. Poderia ser uma possibilidade. Eu acho que seria até melhor, porque pouparia mais espécies. Ó, a Mitra não teve como testar o Bactrim. Eu faço o ERTA. Que aí não pega pseudo, não pega cineto, dá uma aliviada, entendeu? Mas sim, é uma possibilidade. Tá, beleza? Então, lembra, Klebsiella aerogenes, Citrobacter freudii e Enterobacter coax. Tem que lembrar que pode produzir MPC, então a gente não usa a Tescefalosporina de terceira geração. A gente vai fazer ou cefepime, ou carbapenêmico, ou não beta-lactâmico. Tá bom? Perfeito. Agora, nesse caso aqui, se fosse essa orocultura, Eles são os produtores de AMPC e que aí eu vou poder usar o cefepim, não beta-lactâmico e mais algum. ou os carbapenêmicos. Dos beta-lactâmicos, você pode usar cefepime ou carbapenêmico, então mero essa, ou um não beta-lactâmico, né? Aminoglicosídeo, Bactrim, sempre pensando em usar o de menor espectro. Agora, essa urocultura aqui, vocês viram o Citrobacter freudii. E aí? Ué, mesma coisa. Boa, Carol, vamos lá. Eu gostei dessa. Quando eu vi essa urocultura, eu falei, vou levar para a sala. Achei muito legal. Por quê? Quando a gente vê Citrobacter freudii, alerta, 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 tem que pensar em APC. Fato. Mas, uma vez que você pensou em APC, você não vai simplesmente não interpretar o antiprograma, dona Carol. Você vai interpretar o antiprograma, porque pode ter outra coisa ali. Então, vamos interpretar aqui. Vamos interpretar aqui esse antibiograma. Olha só, olha que coisa linda. Cefa de primeira, cefa de segunda, cefa de primeira e penicilina. Ah, não, tchau. Cefa de primeira, cefalexina, peraí, deixa eu voltar aqui. Cefalexina, cefa de primeira, resistente. Cefa de segunda, cefuroxima, não foi testado. Cefa de terceira, ceftriaxone, resistente. Cefa de quarta, cefepime, resistente. Carbapenêmicos, ertapenem sensível, meropenem sensível. Inibidor de beta-lactamase, clavulin resistente, pipetase resistente. Gente, qual é a beta-lactamase que degrada até cefa de quarta geração, mantendo sensibilidade aos carbapenêmicos e ao inibidor de beta-lactamase também? Vamos voltar aqui, ó. Qual é a beta-lactamase que degrada cefalosporinas de primeira, segunda, terceira e quarta geração e mantém sensibilidade aos carbapenêmicos? Cefamicina não entra no antibiograma. Mas pelo que você... SBL. Oi? SBL. Eu faço confusão. SBL. SBL, tá aqui, ó. SBL. Ela degrada primeira, segunda, terceira e quarta geração e mantém sensibilidade aos carbapenêmicos. Aqui, na teoria, inibidor de beta-lactamase também não degrada nem clavulin, nem tazocin. Provavelmente, essa resistência aqui é por outros mecanismos de resistência. Lembra lá, pode ter bomba de efluxo, pode ter diminuição da entrada. Então, provavelmente é por algum desses mecanismos aqui. Mas quando a gente olha o grosso, a gente vê que o mais se aproxima é SBL. Então, eu gostei para lembrar para vocês assim, ó. Tá, essas três bactérias, elas podem produzir AMP-C. Mas lembra uma coisa. Interpreta o antibiograma, ó. Acende aí o alerta, porque olha todos os beta-lactâmicos, checa se todos os beta-lactâmicos como é que tá. E aí vê se tem um perfil que possa estar mais semelhante. Que nesse caso é SBL. Pensando em SBL, o que é que vocês fariam aqui para essa paciente? Com a pielonefrite.
Uai, para SBL. não tenho muita. Eu posso fazer ou meropenem ou ertapenem. Só que aí eu acho que os dois têm penetração renal? Tem, Os né? dois têm penetração renal. Então, o que meu hospital tiver, eu vou fazer. O Elsa seria uma boa, porque poupa espectro, né? Não pega nem pseudo, nem acinento, então pode pensar. Lembra lá, SBL, se for ITU, no caso dela, pielonefrite, você pode fazer ou não beta-lactâmico, então ponderar a metacina urgenta, mas ver a questão da função renal. Cipro seria uma possibilidade, mas cipro é resistente, então não seria a possibilidade. E Bactrim também não seria uma possibilidade que está resistente. E aí, dos beta-lactâmicos, para SBL, é carbapenem. Homero ou ERTA. Eu tenderia a fazer ERTA para poupar espectro. Nossa última paciente, eu boto 3 casos por isso, gente, porque se deixar, é à noite. Temos 57 anos, internada há 3 meses na terapia intensiva. Vocês são os infectos, olha só que coisa linda, da CCIH do hospital, e tem conhecimento da seguinte hemocultura. Olha só. Qual seria a recomendação de vocês para esse caso? O paciente está com a Klebsiella pneumoniae, né, com esse perfil aqui. E me contem se tem necessidade de precaução. Qual foi a resposta de vocês? MRSA, VRE e resistente a carbapenêmico. Então, Acabou? Só isso que tem que isolar? Eu achava que tinha mais coisa. Não. Prendido. Gostei disso. É muito importante isso, porque assim, hoje em dia a gente da CCH tem que ficar saindo atrás, correndo atrás, e tipo, velho, é um conhecimento que todo mundo deveria ter. O paciente chegou na porta de entrada, já viu, já isola, porque esse paciente às vezes roda o hospital todo para depois a CCH saber e isolar. Então é importante vocês saberem. Tá, então e você tá, às vezes, beijando o paciente, e às vezes a gente não tem a cultura ainda, e aí você descobre depois que ele é multiresistente, que devia estar isolado. Aí o meme joga pra CCIH, a culpa na gente, mas não é nossa. É de vocês que vão lá, beijam o paciente, e aí depois a gente chega dando a notícia de que... Vamos fazer a interpretação aqui, ó. Cefalosporinas, a gente viu aqui que foi teste só cefazidima, cefuroxima também aqui, ó, cefuroxima resistente, cefa de terceira, cefazidima resistente, cefa de quarta, cefepime resistente, carbapenêmico, ertapenem e meropenem ambos resistente, e inibidores de beta-lactamase, amoxiclave e clavulin resistente. Qual é o perfil de beta-lactamase que mais se aproxima desse aqui, gente? Qual é a beta-lactamase que mais se aproxima? Lembram? Esse é o que é o só resistente... Não, nem a Freonan. É o piorzão daquela sua imagem. E o último. Carol! Boa, gostei. Serino carbapenemase. Porque lembra, ó, se já chegou até degradar carbapenêmico, caraca, é carbapenemase. Aí a gente tem que classificar. É serino ou é metal? Aí a distinção está no Astreonan. Se degrada o Astreonan, é serino carbapenemase. Que é a nossa principal representante, é KPC. Se não degrada Astreonan, é metal carbapenemase, que a gente tem MDM, VI. Então, perfeito. Aqui já dá pra gente ver que degradou Astreonan é serino carbapenemase. E qual é o tratamento de serino carbapenemase? KPC é o novo antibiótico, é o Torgena, cefazidima, avibactam, tá? Metalocarbapenemase não degrada Astreonan, então a gente faz Astreonan e associa com o Torgena, que é o cefazidima, avibactam. Mas por que associa, Lisa? Não é para pegar metalo. É porque se viu que metalocarbapenemase, elas acabam produzindo outros mecanismos de resistência, CBL e tal. Então, para
pegar tudo, associa o torgeno, tá? Mas para pegar só metalo, astrel não, tá bom? Então aqui é o resuminho do AIDS-CIDR, que é, se for ITU não complicado cistite, você vai optar por uma droga não beta-lactâmica. Então, nitrofurantoína, tá? Bactrim, fosfomicina, aminoglicosídeo, quinolona, polié, colistina, conforme a suscetibilidade. Então, se fosse só uma cistite, daria para fazer um não beta-lactâmico. Se for pielonefrite ou ITU em homens, você vai tentar ver se tem sensibilidade ao Bactrim ou quinolona, e a possibilidade alternativa seria aminoglicosídeo ou torgeno, ceftriaxona avibactam. Então, nesse nosso casinho aí, se fosse algo urinário, a gente poderia tentar um aminoglicosídeo. A gente poderia ver a amicacina, a gente poderia tentar a gente. Só que como não é infecção não ITU, o ideal é a gente fazer KPC, no caso, ceftriaxona avibactam, que seria o indicado aí, e se fosse NDM, Astronam, mas ceftriaxona avibactam. Lembrando que são duas drogas caríssimas, não tem em todo hospital, tá? Então, muitas das vezes, hoje, graças a Deus, lá no hospital que eu trabalho tem o ceftriaxona avibactam, mas não tem o Astronam. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que fazer esquemas que não estão no protocolo, porque às vezes não vai ter, tá? Mas eu gosto sempre e preciso trazer para vocês o que é dos guidelines. E aí, por muito tempo, a gente usava, a depender a depender do esquema, a gente faz mero dose dobrada, com poli B, né? Então, usamos muito por isso. E muitas, às vezes, vai ter que, se não tiver no hospital, vai ter que recorrer a isso. Mas não é o ideal. Tanto que o guideline mais recente do EDC fala que, assim, para tratamento por carbapenemase, evita poli B, evita polimixina. Se viu que não dá, sabe? Tipo, a mortalidade maior, os efeitos colaterais. Então, só seria uma possibilidade a colistina para um caso de infecção urinária não complicada. Nos outros casos, é bom não ser usado e priorizar o que é o tratamento indicado. Mas, infelizmente, às vezes, vai ter que recorrer para essas opções mais antigas, que às vezes não vai ter o tratamento no hospital. Então, assim, quando a gente tem essas situações, é bem complicado.